Então, nós vamos iniciar. A Giovana vai fazer a prece para nós. Senhor Jesus, Divino Mestre, bondoso amigo e condutor das nossas vidas. Nos reunimos, Senhor, nesta noite, nos colocamos diante de Ti, Mestre, para aprender, para construirmos em nós os alicerces de uma nova vida. Olhamos para Ti, Senhor, e vemos o nosso guia, o nosso mestre, o exemplo a seguir. Ensina-nos, Senhor, a amar mais, a perdoar mais, a sentir com mais nobreza. Te pedimos, Senhor, que nos acompanhe na nossa caminhada, no nosso crescimento espiritual. E por isso estamos aqui, Senhor, para juntos aprendermos sobre o Teu Evangelho. Te pedimos que nos conduza e que permita, Senhor, a presença dos nossos benfeitores, que eles possam nos envolver, nos intuir e nos abraçar com esse amor, com a luz que vem do alto. Fica conosco, Senhor, nos guarde, abençoe os nossos familiares, envolva a todos, os nossos lares estejam envolvidos em muita luz, em harmonia e equilíbrio. Fica conosco, Mestre, e que nunca nos falte o Teu amor e a Tua presença nas nossas vidas. Que assim seja. Amém. Estão vendo o texto? Então, Lu, você poderia começar? Pode ler a primeira parte? Posso sim. Só um minutinho, Lu, e a segunda parte, a Paula poderia continuar, Paula? Vamos lá, Lu. Encarnações e perfeição. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeita é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e dizer-lhes que se esforcem por alcançá-lo. Aquelas palavras devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e, mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação, já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói
ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o maior dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é, por si mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, donde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Diante da consciência. A vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, onde estivermos, em favor de todas as criaturas. Quem vem a ser, porém, essa atitude mais elevada que estamos chamados a abraçar diante dos outros? Sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral, conquanto o dever adquira especificações determinadas na pauta das circunstâncias. Vejamos alguns dos nomes que o definem, nos lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo. Na conduta, sinceridade. No sentimento, limpeza. Na ideia, elevação. Na atividade, serviço. No repouso, dignidade. Na alegria, temperança. Na dor, paciência. No lar, devotamento. Na rua, gentileza. Na profissão, diligência. No estudo, aplicação. No poder, liberalidade. Na afeição, equilíbrio. Na corrigenda, misericórdia. Na ofensa, perdão. No direito, desprendimento. Na obrigação, resgate. Na posse, abnegação. Na carência, conformidade. Na tentação, resistência. Na conversa, proveito. No ensino, demonstração. No conselho, exemplo. Em qualquer parte ou situação, não hesites quanto à atitude mais elevada que nos achamos intimidados pelos propósitos divinos diante da consciência. Para encontrá-la, basta procures realizar o melhor de ti mesmo, a benefício dos outros. Porquanto, onde e quando te esqueces de servir em auxílio ao próximo, aí surpreenderás a vontade de Deus que, sustentando o bem de todos, nos atendem ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que ofereçamos a cada um. Obrigada, meninas. Nada. Muito bom, pessoal. Então, nós temos aí um texto, né, que nos convida a uma reflexão bastante interessante, né, sobre o aperfeiçoamento pessoal. Mas isso é bem amplo, né, tem muita coisa aí escondida, e é um capítulo que é um pouco provocativo, né, porque Jesus coloca, digamos, como a gente fala aqui, Jesus coloca a barra um pouco alta, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, vamos tentar entender, né, o que quer dizer isso, e com o complemento da mensagem de André Luiz, né, que elementos nós podemos extrair para a nossa reflexão, concretamente, né, para a nossa vida. Então, eu convido a nossa colega Val para iniciar os comentários, e aí nós vamos avançando juntos. Boa noite. Então, para começar, o texto que vem do capítulo 17, Sede Perfeitos, e é interessante porque é o capítulo que fala também da parábola do semeador, né? Que vocês conhecem, que a gente já discutiu um pouquinho aqui. Então, como o César falou, é uma demanda, né, que a gente recebe que é alta, né? Sedes perfeito como o Pai. Então,
logo assim, ouvindo isso, a gente já pensa, impossível, né? Não vou nem tentar, porque é impossível ser perfeito como o Pai. Mas ele não fez só nos dizer, né? Ele nos enviou Jesus como modelo e mestre, e daí a gente vai dizer, mas Jesus também é difícil, né? É difícil de ser como Jesus. Então, eu acredito que essa é uma das tantas razões que Jesus fez questão de encarnar na Terra como um homem simples, pobre, como nós, que viveu uma vida simples de um homem simples, que até a idade de 30 anos trabalhou como carpinteiro, como todo mundo. Se a gente for pensar, né, o tempo que Jesus saiu para pregar publicamente foram 3 anos da sua vida, mas antes disso ele aprendeu a profissão com o pai, ele foi carpinteiro. Claro que ele era uma alma iluminada, diferente, mas ele viveu uma vida de um homem, né? Ele teve que lidar com as relações com os amigos, com o pai, com a mãe, ele foi perseguido, ele sofreu calúnia, então ele passou por tudo que a gente passa. E o exemplo que ele traz é de como lidar com todas essas situações de um ponto de vista espiritual e de um ponto de vista moral, né? Como é possível, a vida dele nos diz, é possível a gente ser perfeito moralmente. Mas é uma perfeição, e eu acho que esse texto é de Emmanuel, né? Esse segundo texto, que ele, com uma clareza como o Emmanuel tem de trazer essa mensagem clara, né, com palavras muito bem escolhidas e poucas palavras bem escolhidas, em que ele vai dizer a perfeição é aquele estado moral mais alto possível para você, no caso, para cada um de nós. Qual é o estado moral mais elevado que eu sou capaz? É a partir disso que eu tenho que agir, é a partir disso que eu tenho que trabalhar. Então, ali, aquele texto que ele dá é muito, né? Muito simples. Então, se você vai corrigir alguém, tenha misericórdia. Se você vai ensinar, ensine pelo modelo. Então, é muito claro, né? O exemplo que ele dá. E eu acho que a gente tem que guardar isso, né? Que a perfeição é o melhor estado. E se a gente for pensar que a gente aprende que o espírito ele nunca regride, ele estaciona ou ele melhora, a nossa encarnação que a gente está vivendo isso, hoje nós somos o melhor de nós, a melhor versão de nós é a que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu acho que essa meta da perfeição é possível, se a gente partir do ponto de vista de que cada um está numa etapa, mas que a gente sempre existe a possibilidade de fazer melhor a cada dia. Né? Então, para começar a nossa reflexão dessa noite. Excelente. É interessante que a gente é convidado a uma perfeição gradual, né? E esse é provavelmente mais um dos enigmas que a doutrina espírita nos auxilia a entender, porque como é que a gente pode, né, almejar a melhoria de nós mesmos, o aperfeiçoamento nosso e de tudo que existe, tendo uma vida só? Então, é óbvio que a reencarnação é um elemento fundamental que está embutido nesse conceito de Jesus, nessa proposição de Jesus. Não tem como nós alcançarmos, e por isso eu coloquei aquela primeira questão, né? As reencarnações são o mesmo número para todo mundo? Não, né? Aqueles que avançam mais rápido precisam de menos encarnações, aqueles que demoram mais precisam de mais encarnações. Mas sem as reencarnações ficaria impossível para nós, né? Essa melhoria individual e coletiva também. Então, nós notamos que a humanidade vai progredindo, vai melhorando, as crianças parecem que nascem mais inteligentes, né? Elas aprendem mais rápido, elas são mais perceptivas, mas é o acúmulo, né? Nós vamos acumulando como grupo, como coletivo, um conhecimento que pertence a todos. Mas individualmente há um trabalho de perfeição, né, que nós devemos fazer, e o reflexo, né, para nós, a imagem que Jesus nos dá é a imagem de Deus, a imagem das perfeições infinitas, mas que, né, nós vamos adaptar à nossa capacidade. Agora, interessante o que a Val falou, né, lembrando a mensagem de Emmanuel, que nós somos convidados hoje ao máximo de perfeição que nós podemos hoje. Então, para cada um de nós, há um máximo que
que é possível nesta encarnação, e ele não é o mesmo para cada um de nós. Então, nós temos almas que estão no começo das reencarnações. Às vezes elas estão aqui no mesmo planeta que a gente, né? Às vezes nós temos almas que são extremamente avançadas e têm que nos tolerar. Nós estamos todos juntos, mas o máximo de perfeição para cada um de nós, ele é individual, porque ele depende do que nós já acumulamos, né, no nosso passado, e ele depende do esforço que nós vamos fazer nessa vida, nessa encarnação. Então é muito bonito, porque não se exige um padrão para todo mundo, se exige o máximo, né? Se exige, se nós quisermos exigir de nós mesmos, ninguém nos impõe. Cada um de nós é convidado a fazer o máximo, o melhor de si, né? Para sair logo da fieira, né, das reencarnações de sofrimento, de provação, de viver em mundos inferiores. Então, é muito bonito, porque é um progresso que depende de nós, que não é igual para todo mundo, e que está aberto a todos, né? Não há privilegiados, não há preferidos, não há excluídos. É democrático, é para todo mundo, né? Nós estamos, desde que nós compreendamos as coisas e queiramos avançar, está aberto o caminho, né? A gente avança. E quanto mais a gente avança, mais a gente colhe os frutos deste trabalho, né? Deste avanço. Então, vamos passar a palavra, vamos em frente. Eu fiquei lembra essa frase que é conhecida, né, de Jesus, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Eu fiquei pensando, a gente como quando criança, a gente olha para o pai e para a mãe, e pai e mãe são modelos, né, para nós. Então, a gente cresce, vem observando as atitudes, as falas. Quando a gente é bebê, a gente aprende a falar, ouvindo os adultos falarem conosco. Então, a gente tem um modelo, né? E Jesus, ele é, para nós, o nosso modelo, para que a gente chegue ao Pai. Ele é nosso modelo de perfeição, é o modelo mais perfeito que nós conhecemos e que já esteve na Terra. E eu achei interessante nessa frase, quando ele diz, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, ele não disse o nosso Pai é perfeito, ele disse o vosso Pai. Porque a visão que Jesus tem do Pai, de Deus, não é a mesma que nós, porque Jesus já avançou muito, nós somos muito pequenininhos. Então, a visão que nós temos do Pai ainda é muito limitada. Mas quando a gente tem uma visão, mesmo que limitada, do Pai, ele é superior a nós. E a gente vai se esforçar para seguir esse modelo. Então, quando a gente pensa num Pai de amor, um Pai bom, um Pai de misericórdia, nós vamos nos esforçar para sermos como Ele. Alguém que ama, alguém que saiba ser misericordioso. E conforme a gente vai aprendendo, a gente avança. E a nossa visão do Pai muda. E a gente avança. E a nossa visão do Pai muda. Então, é esse o progresso. Nós vamos progredindo porque o Pai, para nós, vai se tornando alguém, né, muito superior a nós. E a gente vai... Então, o telefone tocando. É o nosso aqui? Não? Então, deixa eu colocar aqui. Nós vamos vendo, nosso modelo vai mudando conforme o nosso crescimento. Então, é muito interessante a gente refletir sobre, né, sobre o vosso Pai, assim como o vosso Pai é perfeito, porque nós nunca atingiremos a perfeição, Deus é perfeito, e nossa evolução é infinita, nós nunca chegaremos a ser deuses, um Deus, né? Nós nunca chegaremos a ser Deus. Nós vamos evoluir e seremos espíritos puros, mas Deus é único, Deus é infinito, né? Nós seremos, nós somos filhos de Deus, seremos puros, mas... Então, existe ali, quando Jesus nos disse como vosso Pai, é para a gente, né, ir fazendo esse nosso Pai evoluindo na nossa compreensão e tentando, né, agir e crescer em aprendizado e sermos como nosso Pai. Perfeito. Passamos a palavra.
Eu acho assim, quando ele fala perfeito, é que me incomoda um pouco, porque se a gente entende perfeito, é só Deus que é perfeito. Será que a gente vai conseguir algum dia chegar na perfeição? Existe alguma coisa mais do que perfeição? Porque se Deus é o máximo e ele é perfeito, se a gente chegar a perfeito, eu não entendo. Acho que algum dia vocês acham que a gente vai ser perfeitos? Mas é Ou a gente vai estar sempre tentando ser perfeitos, vamos dizer assim. o que está no texto é exatamente isso, né, Fábio? Que a gente vai ter uma perfeição relativa, né? Como criaturas. E a perfeição de Deus, não, né? Nós não teremos nunca a perfeição de Deus, nós seríamos perfeitos. Mas há uma perfeição que nos é atribuída, né? A cada encarnação há um máximo que nós viemos buscar. E no final de todas as encarnações há um máximo, provavelmente, que será alcançado por cada um de nós. Por exemplo, para nós é muito difícil entender alguém como Jesus, né? Mas, como a Val disse, ele teve, né, a compaixão de vir, de servir de exemplo, de nos mostrar que há um máximo que a gente pode alcançar, né? E nós estamos longe de saber qual é esse máximo. Basta ver no nosso próprio planeta, né? Quem de nós é capaz de compor uma quinta sinfonia? Quem de nós é capaz de entender, né, as concepções da relatividade de Einstein? Quem de nós é capaz de amar como Jesus amou? Então, esses são parâmetros, né? São paradigmas aí que são colocados para nós, né? Nós, mesmo no nosso planeta, alguns irmãos nossos atingiram perfeições em algumas coisas que nós estamos longe de alcançar, né? Agora, quem é capaz de amar o meu filho como eu amo? Quem é capaz de se dedicar à minha família como eu me dedico? Quem é capaz de amar as pessoas que estão comigo como eu amo? Ninguém, né? Eu sou capaz disso. Quem é capaz de trabalhar com amor no meu trabalho de cada dia? Eu sou capaz disso. Quem é capaz de dedicar horas ao ensino e ao trabalho e ao aprendizado e à leitura? Eu sou capaz disso, né? Então, assim, há um máximo para nós. Mas esse máximo nós também não sabemos. Porque será que nós já colocamos todo o esforço que nós podemos colocar, né, para descobrir qual é esse máximo? Então, é muito interessante a doutrina, porque ela diz, você veio para a reencarnação, meu filho, aproveite, né, tire o máximo que você puder dela, né, aproveite todos os minutos, aproveite o tempo, né, discipline teu pensamento, discipline tua vida, estude, melhore, né, trabalhe, porque é do nosso interesse. Note que nós não estamos fazendo isso mais para ninguém. Não é mais porque a igreja mandou, não é porque nós queremos aparecer, né, para a comunidade. Não, nós já entendemos que isso é para nós queremos, né? A gente quer chegar, eu quero chegar no fim da minha encarnação como uma criatura livre, não como uma criatura presa, né, à matéria, aos vícios, às paixões. Então, há um trabalho a ser feito, né? E esse trabalho é pessoal, individual, único. Cada um de nós, se Deus não quisesse a nossa contribuição única, exclusiva, né, singular, Ele não nos teria feito cada um de nós diferente, únicos, né? Então, há uma contribuição nossa única a ser dada para o universo. E nós temos aqui para descobrir, né, qual é essa contribuição. Então, vamos lá, vamos em frente. Eliana, Paula, Eunícias. Oi, Eliana. Eu entendo nesse trecho que quando ele fala sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, é uma meta que ele coloca para nós, né? Em busca da perfeição, mas não da perfeição como Deus, mas do nosso melhoramento como seres espirituais que somos, né? Que através das encarnações, nós vamos fazendo todo o nosso aprendizado, e a partir do momento que a gente evolui espiritualmente, a gente vai diminuindo o nosso apego à matéria, e a gente vai se desmaterializando
para fazer esse processo evolutivo de perfeição e chegar a espíritos mais evoluídos, né? Que não vamos precisar mais da reencarnação para parar as nossas arestas, né? E essa perfeição é a busca da vivência do mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que nós formos evoluindo, nós vamos conseguir amar o nosso próximo, porque ele pede para a gente ser benevolente, para ser indulgente, né? Para perdoar as ofensas. Então, é um processo que a gente vai se melhorando para chegar a cumprir esse mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, então, eu vejo essa fala de Jesus como uma meta, não que um dia nós vamos chegar a ser perfeitos como Deus, né? Isso de jeito nenhum. Mas a hora que a gente se espiritualizar mais e não precisar mais da reencarnação, o corpo físico para processo evolutivo, nós vamos chegar a uma certa perfeição já, que nós vamos poder estar só a serviço do nosso próximo, né? Que é o que a espiritualidade dos espíritos superiores fazem, né? Trabalham a serviço do próximo. Perfeito, Leandro. Bom, então vamos lá, passamos a palavra. Eu acho que o senhor quer falar, o senhor da Maria. Seu Nícias? Ele está tentando Ele tem que abrir o microfone, seu Nícias. Então vamos lá, a gente passa, vamos em frente e depois... Você consegue abrir para ele? Ele consegue, a gente não consegue abrir. Paula? Eu acho que esses dois textos me chamaram bastante atenção, e escutando vocês falando agora, eu estou pensando em outras coisas também, né? Primeiro que o segundo texto, ele, se a gente prestar bastante atenção e carregar dentro da bolsa ou do bolso, ele tem todas as dicas ali para tudo que a gente passa durante o dia, né? Quando a gente está trabalhando, qual o comportamento que a gente deve ter, quando a gente está diante de um problema, como sair daquela situação de acordo com as leis da nossa consciência, né? Para que a gente se torne melhor. E aqui eu fiquei pensando como é claro para nós, enquanto espíritas que somos, que essa lei de progressão natural está relacionada com a reencarnação. Porque a gente cai e levanta, cai e levanta. E aí fico me perguntando como que as pessoas conseguem determinar para si uma única existência e a ponto de seguir um preceito desse de Jesus, de ser perfeito como Pai, né? Não dá nenhuma encarnação para a gente ser perfeito. Então, eu estou aqui me perguntando, porque se a pessoa morre muito jovem, ela vira anjo porque é uma criança. Se ela é um sacerdote e morreu, ela também está iluminado porque... Sabe quando você não consegue... entender como que as pessoas não conseguem perceber que não é tão simples assim, é muito mais complicado, né, do que a gente pode imaginar, e que a gente precisa das tentativas. Não estou falando isso para puxar sardinha para a doutrina espírita, não, eu estou tentando me avaliar e tentar fazer com que eu entenda de verdade que a gente pode crescer aos poucos, mas que leva tempo. E porque às vezes eu me cobro demais, querendo que a coisa aconteça muito rápido. E não vai funcionar, né? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua dedicação, tudo tem o seu envolvimento com aquilo que realmente você está buscando. Então, eu acho que eu vou imprimir aquele segundo texto ali e vou guardar na minha bolsa. Não, a noção do tempo é muito importante também, a Paz, tá ligada à reencarnação também, porque quando você pensa que você não existe mais tempo depois que a gente tem um tempo aqui na Terra, 24 horas, mas perto da eternidade, o tempo, se a gente tivesse em Marte, seria já outro tempo, se fosse em outro planeta, seria em outro tempo. Então, eu acho que quando tira essa noção do
tempo, não tem tempo, a gente é eterno. Um dia a gente vai chegar lá. Não essa não demora, é muito filosófico, eu sei, mas o fato de demorar como demora? Em relação ao que? Se eu vou viver 1 bilhão de anos, 1000 anos é demora? 2000 anos é demora? Tudo é muito relativo no tempo que vai rodar. Mas o legal é saber que a gente todos vamos chegar lá, né? Todos. Demore 1 bilhão de anos, ou 100 mil anos, não sei, mas todos vão chegar no mesmo lugar. Tem um critério simples, né, para a gente estimar tempo, né? Se estiver doendo, demora. Se estiver sofrendo, demora. Né? Então, é muito simples estimar tempo, né? Se a gente estiver sofrendo... Um dia no sofrimento... Um dia no sofrimento é uma eternidade, né? Então, a gente sabe, né, que sim, o tempo é relativo, e é exatamente por isso que a gente deve, né, perceber que é do nosso interesse acelerar esse tempo que pode ser relativo, mas que é muito concreto quando a gente está sofrendo, né, e que é muito, muito rápido quando a gente está feliz, né? Então, é do nosso interesse acelerar, né, o nosso progresso, quando a gente percebe isso. Porque há irmãos nossos que ainda não perceberam, que dizem, não, eu estou vivendo minha vida, eu vou viver, né? Mas como a Paula falou, a reencarnação é muito bacana, né? Porque mesmo que a gente passe uma vida inteira sem fazer nada, absolutamente nada, no final dela a gente vai aprender que passar uma vida inteira sem fazer nada é a pior besteira que a gente pode fazer. Então, é impossível não aprender. Isso que é bonito da reencarnação. É impossível não aprender, né? Porque mesmo que a gente faça a escolha de ser ignorante voluntário e preguiçoso voluntário, no final a gente vai colher os frutos, né? É a história dos 3 porquinhos, é a história, né? Aquelas coisas bem simplesinhas que a gente ensina para as crianças, né? A hora que o lobo mal vier, você não tem a casa, né? Ele vai soprar e vai cair. Então, são coisas simples que, na verdade, a gente já conhece, né? Já está na história. Oi, seu Ulisses. Eu vou tentar falar agora, está me ouvindo? Sim, agora a gente ouve. Tá bom. Está caindo. Está caindo aqui, a internet não está muito boa, não. Mas o que eu estou percebendo aqui é o seguinte, né? É com relação à prática da caridade. Porque, inclusive no texto aí, ele falou sobre essa perfeição que a gente às vezes está procurando, infinita, né? Nós temos que, primeiramente, trabalhar a caridade. E fala muito assim na palavra perdoar. Em todo lugar onde a gente estiver, nós devemos desenvolver o amor, o perdão como o caminho do desenvolvimento do amor. Uma outra coisa que eu estive pensando também, olha só, nós temos o Criador. Ele manda para a gente todos os recursos. Só que o intermediário é Jesus. É como se fosse aquele espelho que recebe todos os valores do Criador e ele reflete para a criação. Porque Jesus ele tem essa capacidade, mas só que tem outro ponto também, Jesus ele tem bilhões de entidades que estão trabalhando com ele para ajudar, né? Então, você tem esse ponto aí. O desenvolvimento maior mesmo é a caridade. O estudo da doutrina, a dedicação, inclusive esse texto aí, né, do André Luiz, ele contém aqui os componentes, né, que nós precisamos, que fala sobre o repouso, a dignidade. Na alegria você tem que ter temperança, na dor, paciência. Tudo isso, para mim, é caridade. Né? Se eu tenho paciência com a pessoa, eu estou praticando a caridade. Se eu estou sendo gentil na rua, é caridade. Então,
o estudo, eu estou aplicando o meu conhecimento no campo da vida, para o bem, é caridade, na ofensa, na posse, né? Então, vejo mais esse texto, não é que é fácil, não é? Mas nós temos uma diretriz imensa, nós temos um guia espiritual direto, que fica 24 horas com a gente, né? E temos Jesus para mandar encaminhar todos os valores do Criador para nós aqui, não é? E temos guia e outros ainda, irmãos, que estão nos ajudando. Eu não sei se eu estou otimista, né? Mas eu tenho muito, assim, positividade no direcionamento dessa perfeição. Porque se eu não tiver auxílio desses componentes todos com Jesus, esses irmãos todos que estão me ajudando, eu não vou conseguir fazer nada, né? Nesse mundo de provas e expiações, que a todo momento eu tenho uma prova. E essa prova é exatamente para desenvolver meu valor espiritual. Olha só, aí eu reclamo da prova, né? Eu reclamo da expiação que eu estou passando. Então, a partir do momento que eu compreender melhor a minha prova, aquilo ali é um exercício que a espiritualidade está dando. E a expiação é uma necessidade realmente que eu tenho é uma impureza que eu tenho que retirar do meu íntimo. Então, eu estou assim, muito otimista, não estou pessimista com relação ao direcionamento dessa perfeição. Eu me sinto assim, muito à vontade no praticar a caridade, no direcionar esses valores que Jesus está encaminhando com esses irmãos que estão me ajudando. Não sei se eu estou sendo claro, né? Perfeito, senhor Luiz. Claríssimo. O senhor lembrou bem, né, a questão da caridade, porque no texto fala, né, a caridade levada até o amor dos inimigos seria provavelmente para nós o extremo, né, da conquista. Porque fazer a caridade em si já é uma coisa, já denota, né, que nós estamos no caminho, que nós estamos vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Já é um passo, né, que nós estamos dando no avanço, mas levá-la ao amor dos inimigos, como ele diz no texto, significa realmente, né, a superação do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Porque no próprio texto ele também fala isso, né? Os dois obstáculos maiores a essa caridade, a esse progresso, a esse avanço nosso, são esses dois benditos inimigos, né, da nossa alma, e benditos entre aspas, né? Que bloqueiam, né, o tempo todo o nosso caminho. Então, é a ilusão do nosso ego. Eu sou importante. Eu sou a fonte do bem e da bondade e do amor nesse universo, né? E não, nós não somos, né? É Deus que é a fonte do amor, da bondade, da misericórdia. Nós somos só pequenas criaturas tentando aprender, né? Mas é parte do aprendizado isso, né? A gente, essa supervalorização do nosso ego que nos leva a dar cabeçada de monte, a sofrer, a cometer erros, barbaridades, e depois a gente tem que voltar, refazer, aprender, né? Então, é um trabalho duro mas, como o Fábio bem lembrou, nós temos a eternidade. O trabalho tem que ser feito, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que fazê-lo, né? Só que é do nosso interesse que ele se acelere, porque é como estar na escola, né? Meu filho, se você fizer bem o teu ano, você vai para o ano seguinte, e você vai chegando perto daquilo que você quer. Você quer ser advogado, você quer ser engenheiro, né? Enfermeiro, bom, mas se você não passar da quinta série, você não vai chegar lá. Então, não existe saltos, não existe milagres, né? Existe trabalho, existe progresso, e isso é muito bonito no Espiritismo. Porque o desenvolvimento dessa caridade, desse progresso, não é fruto de
privilégios. Aquele que nasceu mais inteligente, porque ele construiu a inteligência que ele tem. Aquele que tem mais virtudes é porque ele construiu aquela virtude, ele não é um privilegiado. Né? Então, nenhum de nós está excluído do banquete divino, da presença de Deus, do progresso, não existe isso. A doutrina é muito bonita nesse aspecto. Né? Não existem privilegiados, não precisa beijar a mão de ninguém, não precisa ser amigo de ninguém. Se você cumpre seus deveres, como ele diz lá no texto, né, e desenvolve a caridade, você está caminhando, né, para essa realização da perfeição máxima que a gente pode alcançar. Agora, a caridade, como o senhor Nícias lembrou muito bem, ela é o parâmetro, né, para saber se nós estamos caminhando nessa direção. Caridade no sentido estendido, né, como está no texto, como o próprio senhor Nícias lembrou, ter paciência no trânsito é caridade conosco, com o outro, né, ter paciência com uma pessoa que às vezes é difícil, bom, é um gesto de caridade, significa que a gente está diminuindo o nosso ego um pouquinho, né? Porque às vezes ele é tão incomodado que ninguém pode, ele é tão dodói que ninguém pode incomodá-lo, né? Esse é um trabalho. Então, às vezes a gente fica olhando os grandes gênios, os grandes mestres, né? E aí fica realmente alta a barra. A questão é o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer hoje, eu, né? Pedro, João, Maria, Fátima, né? O que é que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso sair hoje dessas 24 horas melhor do que eu entrei nelas? Essa é o nosso, porque ninguém vai dar salto. Né? Então, sim, Beethoven pode compor a Quinta Sinfonia. Ele chegou a esse nível. Né? Ele trabalhou durante séculos, muitas vezes, para chegar lá. Mas eu posso cantar uma canção de Niná para uma criança que está doente no hospital. Eu posso fazer isso. Né? Eu posso cantar uma canção de Niná e passar a noite com meu filho no colo porque ele está com dor. Eu posso fazer isso. Né? Mas se eu ficar olhando para Beethoven e nunca fizer nada porque eu ainda não consigo fazer o que ele faz, mas aí eu não vou fazer nunca o que ele faz. Né? Então, é um passo, e mais um passo, e mais um passo. Né? E isso é bonito, isso é muito bonito, porque é Deus dizendo, trabalha, se esforça, você vai ver que não tem erro. Né? Tudo que você investiu em você mesmo, em aprendizado, em esforço, em melhoria, volta, dá frutos. Não existe erro, o universo é justo, as leis divinas são justas. Né? E há um máximo que a gente pode alcançar, e eu não penso nem na encarnação, eu penso no dia, o que é que eu posso fazer hoje para alcançar esse máximo hoje. Porque senão eu não vou alcançar nunca o máximo. Né? Por exemplo, estar aqui num estudo num domingo à noite, quando tem muita gente, no futebol, né? Assistindo televisão, fazendo outras coisas, né? Vivendo a vida. Já é um esforço que nós estamos fazendo. Porque toda a reflexão que nós estamos fazendo aqui, ela vai produzir na nossa vida, né? Ela vai trazer consequências para a nossa vida. Então, é bonito isso, porque esforça, trabalha, né? Se esforça, vai em frente, e você vai... Né? Um livro, 2 livros. Às vezes a gente vê a pessoa falar assim, é difícil. Né? Sim, é difícil. Você tem que aprender vocabulário, você tem que parar para procurar as palavras que você não conhece. Né? E depois, no segundo livro, já tem algumas palavras que você conhece. No terceiro, você já não precisa mais olhar dicionário. Né? No quarto, 10º, 20º, você já está lendo quase que em diagonal, porque você vai lendo e já vai entendendo o que está escrito. Então, é trabalho, não existe. Né? E nós estamos aqui para nos ajudar. Né? Eu tive alunos que hoje são juízes, são promotores, são médicos. Eu só era professor de química. Então, o cara já tem doutorado, o cara está publicando livro, o outro está abrindo empresa. Mas é isso que é o bonito. Né? Eu os ajudei na parte do caminho que me cabia ajudá-los. E amanhã talvez eles me ajudem.
Então, é esse o bonito da vida, né? Nós estamos aqui e nós vamos nos ajudando, nos dando a mão, e nós vamos avançando, né? Mas vamos lá, vamos abrir a palavra. Foi, Yuri. Yo estaba pensando en la perfección. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a esa perfección? Entonces yo pienso que la fe divina es muy importante, porque eso nos va a llevar a tener un objetivo, a alcanzarlo, a tener la voluntad de llegar a esa perfección. Entonces, como teniendo una fe fuerte, grande, sólida, es más fácil llegar a ese cambio, a esa transformación. Perfeito, Yuri. Aliás, você tocou num ponto aí, se vocês me permitem, né, reagir e comentar. O que é que está faltando para a moçada hoje? Porque você olha para a pessoa, ele fala assim, bom, eu quero uma pizza, eu peço pelo celular, tudo virou dedinho, né? A vida funciona com o dedinho, pedindo pelo celular, buscando pelo celular. Para que estudar? Né? Tem alguém que vai fazer para mim. Para que fazer todo esse esforço? Né? Então, fé de que eu sou alguém que estou me construindo, de que tudo que eu construí hoje vai comigo. Né? Eu deixo o corpo no cemitério e eu prossigo. Eu prossigo com tudo que eu acumulei. É esse o segredo. Né? Eu só comecei a estudar, isso, Yuri, eu vivi pessoalmente, eu só comecei a estudar na escola depois que eu li o primeiro livro espírita. Porque eu não queria estudar. Eu falei, para quê? Para que estudar? E hoje a moçada, né, quando você... Para quê? Ninguém quer escolher profissões difíceis, ninguém quer escolher áreas complicadas, né? Todo mundo quer oba-oba, curtição, porque, bom, a vida é isso, acaba, né? Eu sou um corpo e você vai viver como um corpo. Né? Então, se você pensa que é um corpo, é essa a tua concepção, você vai viver como um corpo. Né? Então, enquanto ele funcionar, viva, aproveite, né? Mas você é um corpo. Né? Então, quando você fala em fé, né? Fé que existe uma vida... Hoje em dia, se a gente estudar, a gente sabe que não precisa nem ser fé, né? É só estudar que vai ver que tem. Mas vamos falar nesses termos, né? Fé de que a vida prossegue, de que existe um Deus que é justo, de que o universo funciona, né, de que as leis são justas, de que todo trabalho compensa, fé de que tudo que você faz, investe, volta. Então, de que não existe perda de tempo. E se você estiver trabalhando, você vai colher. Então, com certeza, a fé é um parâmetro fundamental nesse trabalho. Né? Se eu não acreditar que vale a pena fazer isso, por que eu vou fazer? Por que brigar com os meus instintos? Né, e não ir lá e pegar o que eu quero. Por quê? Se eu me vejo como um corpo, é o que eu vou fazer. Né? Agora, se eu me vejo como uma alma eterna que tem que se construir, gente, quantos mundos nos esperam? Vamos pensar longe. Vamos abrir o olho. Quantos mundos nos esperam? Quantos planetas existem no universo? Quantas galáxias? Quantas civilizações? Nós vamos ficar patinando na lama por quantos milênios ainda? É essa a questão. Então, quando alguém como Jesus vem, é para dizer, olha, acorda, que o caminho é bonito e é longo, mas tem que ter esforço. Né? Mas vocês vão ter a compensação. Basta ver alguém que controlava o próprio corpo, que nunca ficou doente, que curava leprosos, que consertava as pernas de paralíticos, que abria os olhos de cegos, e aí você tem uma ideia, né? O que é que nos espera. Mas é isso, começa aqui agora, não começa daqui 1000 anos. Hoje já começou, né? É agora. Oi, Lilian.
eu acho que a natureza ela não dá saltos, né? Mas aqui, observando a natureza, a gente pode ver aqui no Canadá que quando chega a época quente, as flores elas são muito mais rápidas, o verde é muito instantâneo. De um dia para a noite, minha árvore aqui em casa ela floresceu. Meu marido falou: "Nossa, ficou tudo verde, como? Eu não vi ontem, não estava." Então, eu acho que a gente consegue acelerar muito esse processo. E pensando nessa aceleração e fazendo um link com a última palestra de sexta-feira que eu estava me lembrando, você, César, até colocou bem legal a questão do medo e do porquê. E eu gosto muito de fazer um exercício de vários porquês, não só um porquê, né? Então, quando a gente sai do nosso eixo de equilíbrio, pensando no medo, por que que eu tenho medo de adoecer? Ah, porque eu não quero depender de ninguém. Por que que eu não quero depender de ninguém? A gente sempre vai cair no orgulho, na falta de humildade, na falta de fé, como a Yuri falou, né? Por que que eu fiquei nervoso? E essa segunda parte do texto, como a Paula falou, eu também falei, vou colar aqui nos meus preferidos do celular e ler todo dia de manhã, né? E quando eu fico nervosa, se eu consigo me conter naquele minuto e pensar, por que que eu tô nervosa? Por que que eu saí do meu eixo? A gente consegue achar a rota da aceleração do nosso crescimento, porque cada um tem um lugar que é difícil. Para mim, uma coisa que é fácil, eu já aprendi aquela lição, passei de ano. Agora, o que é difícil, eu sei que é ali que eu preciso melhorar, e é a rota de aceleração do crescimento. Então, se eu enxergo uma dor, e a questão do tempo e da relatividade, né? Se eu enxergo uma dor como algo ruim, como o seu Nícias colocou, não, eu sei que aquilo é o que eu preciso. Se eu aprender a lição mais rápido, a dor vai durar menos tempo e ela vai passar bem mais rápido, porque eu entendi que é um remédio, eu entendi que é uma bênção. Então, tudo é muito relativo, depende do seu ponto de vista, mas eu acho que a bússola está em você mesmo e no que você precisa crescer é difícil para você. Perfeito, Lívia. Excelente. Lembrando que tudo que a gente adquire, a gente não perde mais, né? Toda aquisição fica. Então, quando a gente adquire uma virtude, essa virtude fica, você não volta mais para trás. É como andar de bicicleta, você aprendeu e não desaprende mais. Então, o nosso esforço em adquirir virtudes, vale a pena, porque quando a gente aprende, quando a gente passa a viver com aquela virtude, a gente não deixa de tê-la, né? E é muito... Então, como o César falou, né? O aprendizado se faz passo a passo, dia a dia, como aprender uma língua. Às vezes a gente acha, vou aprender francês, ou vou aprender inglês, às vezes leva quanto tempo para aprender, mas uma vez o esforço feito um pouquinho por dia, a gente vai aprendendo, né? É o esforço de cada dia. E eu não sei se vocês conseguem ler, né? Primeira que está escrito. Mamãe. Mamãe. E a segunda? Mamãe, os três é diferente. Mamãe. E se eu falar que esse primeiro é o M em grego, e o A que está ali é o alfa em grego? O que É, exatamente. Mamãe também? Mamãe também. É que vocês estão com um visual difícil, e eu não estou dando tempo. Mas 2 minutinhos, vocês vão ver que conhecimento se transfere. Né? Então, você aprendeu, sofreu, adquiriu uma virtude, a próxima fica mais fácil. Né? Então, adquirir aquela primeira é difícil, adquirir paciência. Mas se eu adquirir paciência, a próxima fica mais fácil. Se eu adquirir uma outra qualquer, outra fica mais fácil. Né? Então, é isso que é o bonito, porque é cumulativo. Né? Mas é um processo, porque a gente precisa repetir muitas vezes a lição. A Lilian falou, uma vez que você passou na lição, né?
que você passou de ano com aquela... Tudo bem, né? Você passou de ano, você adquiriu. Outras terão que ser adquiridas, né? Mas é impressionante como Deus é bonito, né? Como ele fez as coisas, e a gente vai aprendendo que está nas nossas mãos. Né? Tá nas nossas mãos, ninguém faz por nós. Está melhor com Deus. Ninguém faz por nós. A gente tem ajuda. Ninguém faz por nós, mas a gente tem ajuda. A gente tem a ajuda dos nossos benfeitores, eles estão conosco. Quando eles percebem a nossa sinceridade, a nossa implicação, quando eles percebem que nós somos sérios na vontade de crescer e de aprender, eles estão conosco. Nós tivemos a comunicação de um benfeitor essa semana, na nossa reunião mediúnica, e ele dizia que ele ser o irmão mais velho que já aprendeu a andar de bicicleta e que ele está conosco, porque nós estamos aprendendo, a gente cai, e ele vai nos ajuda a levantar, a gente vai cair de novo, ele vai nos ajudar a levantar, porque ele já passou por isso. E ele está conosco, ele vai estar sempre conosco para nos ajudar a levantar cada vez que cairmos. O esforço, ele não pode fazer por nós, que é o de ir e andar de bicicleta, de tentar, de sentar na bicicleta, ele não pode fazer por nós temos que fazer. Mas ele está ali para nos ajudar. Então, é o esforço individual de cada um, e a gente tem amparo, e a gente tem ajuda. Jesus disse, vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos, nunca vos deixarei órfãos, ele diz. Nós temos os nossos benfeitores conosco o tempo todo, mas nós temos que nos ligar a eles. E é muito bonito, né, gente, saber que não está só. Nada a acrescentar, porque realmente eu continuo achando muito bonito tudo isso. Muito bonito porque esse lembrete que a Giovana fez, né? É isto, né? Eu lembro da mensagem, ele dizendo, o benfeitor dizendo, nós não somos melhores que vocês, eu só aprendi uma coisa que você ainda não aprendeu. Eu aprendi a andar de bicicleta, mas se você tem um irmão mais novo e ele não sabe andar de bicicleta, você vai ajudá-lo a andar de bicicleta. É a vida, é o processo, né? Então, quando um Emmanuel, um André Luiz, né, esses grandes benfeitores vêm para nos ensinar, eles trabalharam, eles adquiriram. Quando você lê as vidas de Emmanuel, né, nos romances que ele escreveu, poxa, ele começa contando a vida dele, os fracassos ele começa contando. Né? Quem lê há 2000 anos, vê ali um homem orgulhoso, um senador romano, né? Cheio de orgulho, de vaidade, que encontra Jesus e vira as costas para Jesus. Né? Poderia ter mudado toda a história dele ali, mas ele vai embora, e ele escolhe caminhar 2000 anos de trabalho, de esforço, né? E nasce depois como escravo, e é o trabalho, mas é bonito, porque é isso, a vida é infinita, ela é rica, ela é cheia de possibilidades, a doutrina nos mostra essa, né? Olha, nós somos 8 bilhões de pessoas em cima deste mundo, e os benfeitores estão tentando nos ajudar, estão tentando... Chico Xavier deixou 600 livros, né? E cada um que você lê, você fala, meu Deus, uma frase aqui já dá uma hora de conversa, o que eu faço com isso, né? Como é que eu dou conta dos 600? Né? Às vezes uma frase, você tem ali elementos para falar uma hora. Né? Mas é o que aquilo? É um espírito que acumulou, como a Val falou, né? Palavras tão bem escolhidas, com uma precisão tão grande, escreve tão pouco e fala tanto. Característica de espírito evoluído, né? Escreve pouco. E naquele pouco, você tem que tirar. Ele joga com a nossa profundidade. Com a nossa, ele coloca, né? É como se tivesse um objeto que está lá no fundo do lago e a imagem dele aparecesse aqui.
né? Alguns veem só aquela imagem em cima, né? E outros percebem que aquela imagem reflete algo muito mais profundo. Então, eles servem todo mundo. A pessoa simples que lê aquilo, pega a superfície, tá, tudo bem, não tem problema. Né? É esse o segredo. Né? As parábolas de Jesus são historinhas. Alguns veem a historinha e outros percebem que ali tem toda uma psicologia, toda uma filosofia, toda uma história, né? Toda uma história das nossas almas. Então, vale o esforço, né? A gente tem que fazer isso, não é mais um peso, é uma alegria. Né? E a gente falou de não estar sozinho, na prova que nós não estamos sozinhos, não é só que os benfeitores estão conosco, nós estamos aqui todos juntos. Né? E cada pessoa, né, traz uma contribuição, uma vibração, uma prece, né, um desejo, um comentário, e isso vai nos enriquecendo a todos. Né? É muito bonito, porque é um trabalho de família. Né? Nós não estamos sozinhos, nós estamos numa família, né, espiritual. Mas temos aí alguns segundos para alguns comentários ainda. Eu gostaria de ler aqui uma pequena mensagem que eu escrevi aqui. Caridade é a alavanca para todas as conquistas sublimes da alma. Quando falo em alavanca, é a força mínima, né? A caridade minimiza as dores e o sofrimento dos irmãos da jornada, elevando-nos ao Criador para o labor perene do bem. Então, né? Perfeito, senhor. Eu achei interessante em colocar como alavanca, quer dizer, uma força mínima, não é? Isso que a gente estava falando em perfeição, né? E aqueles valores que foram citados ali são valores que vão nos promover, né? Mas é isso aí. Interessante a palavra alavanca, né? Que é aquilo que nos permite fazer muita força, né? Mover grandes coisas com o mínimo de esforço. Então, e aí a gente lembra de Jesus falando, né? Vinde a mim, né? Vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos dou o meu jugo, né? Que é leve, o do mundo é pesado. Né? Então, e falar que a caridade é uma alavanca, né? É bem isso mesmo, né? Porque quando você começa a agir nesses termos que o Espírito coloca na segunda mensagem, a tua vida vai ficando fácil, né? Você vai movendo pedras, tirando obstáculos, com sutileza, com inteligência, com bondade, sem se quebrar, né? Porque quantas vezes a gente tem se quebrado, como a Lilian falou, sempre tudo volta para o nosso orgulho e nosso egoísmo. Por que eu fiquei nervoso? Por que eu estou bravo? Porque se você puxar o fio, você vai chegar no teu orgulho e no teu egoísmo. E aí a lista que o Espírito nos dá ali é isso, né? São alavancas, pequenas alavancas. Muito bem lembrado, senhores. E tá vendo quanta coisa? A gente não pensaria nisso tudo sozinhos, né? Não dá para a gente pensar em tudo que foi falado aqui hoje sozinhos, né? Então, esse que é o bacana, porque a gente vai, né? Partilhando e se ajudando né? E fraternalmente, né? Amparando uns aos outros, porque o nosso crescimento tem chão, né? Mas é isso. Um pouquinho por vez a gente vai indo. O nosso esforço de hoje foi feito. Amanhã é outro dia, né? Amanhã a gente levanta e diz, bom, Senhor, vamos lá. Né? Eu vou tentar de novo. Vou recomeçar. E a gente vai levar alguns escorregões ainda, mas a gente recomeça, né? Como a Paula falou, a gente cai e levanta, cai e levanta. E isso também é aprendizado, né? Até o dia que a gente aprende a andar de bicicleta, né? Mas é isso. Muito bom, o nosso tempo está escoando e acho que a gente poderia encerrar, então. Vamos fazer a nossa prece, então.
Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Condutor, luz abençoada, que ilumina nossos corações, que clareia nosso entendimento, que ilumina, Senhor, as nossas almas, e não temos mais medo do que vemos quando a luz penetra os umbrais da nossa alma. Vemos ali, Senhor, o que precisa ser trabalhado. Vemos ali o que foi acumulado e não serve mais. Vemos ali estes males terríveis do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que controlam ainda os fios da nossa vida. Mas nós estamos prontos para o combate, Senhor. Depois que a tua luz caiu sobre os nossos olhos, depois que percebemos as grades nas quais estamos aprisionados, nós não as víamos. Então, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nos dê a força, a coragem, a disposição para romper as amarras que nos prendem ainda aos erros, às limitações, às misérias que acalentamos com tanto cuidado. Nós, Senhor, agradecemos a bênção do estudo, o carinho daqueles benfeitores que nos envolvem. Nós o sentimos no silêncio das nossas almas. Falam com voz terna e suave, não gritam. Querem ser ouvidos pelos nossos corações. Querem que procuremos a voz que fala suave, nos dizendo para prosseguir, que viemos a este mundo buscar um degrau a mais, e que eles estão aqui para nos ajudar, para nos sustentar na luta, nos combates. Nós não temos mais medo, Senhor, porque o Senhor disse que não precisávamos mais ter medo. Não tendes medo, eu venci o mundo, como a dizer que um dia também venceremos. Nós agradecemos, Senhor, porque na nossa pequenez nós podemos tão pouco. Se não tivermos, Senhor, a ajuda daquele que nos mostra o caminho, que clareia as estradas e nos mostra os perigos a evitar, os abismos dos quais devemos nos afastar. Nós ouvimos a tua voz, Senhor, e silenciamos. Nós ouvimos a tua voz, Divino Pastor, e queremos correr para os teus braços, Senhor, pedindo que nos abrigue na noite de tempestades, nos momentos de luta, em meio às provações. Tende compaixão, Senhor, tende piedade.
E não nos deixe, Mestre, caminhar sem a luz e a bênção da tua presença. Obrigado, Mestre, pela bênção do estudo, da doutrina espírita, dos amigos, da oração, do trabalho do bem, da caridade, de estarmos entendendo esta alegria que nasce nos nossos corações, a alegria de estarmos juntos, de ouvirmos a tua voz e de silenciarmos, Senhor, para ouvir, para sentir. Muito obrigado, Mestre, que as luzes da oração caiam sobre os nossos lares, iluminem, afastem os males, expulsem as sombras, os medos, as angústias. Que as bênçãos do alto sejam levadas aos nossos irmãos que caminham sós pelas ruas, que perderam o rumo de casa, que estão nos hospitais, às famílias que lutam, que trabalham, que se esforçam, aos jovens que se empenham, que estudam. Abençoa, Senhor, a todos nós e ampara-nos, Mestre, no teu amor, para que nós possamos prosseguir, Senhor. O que seria de nós sem aquele que nos sustenta em cada passo da nossa caminhada? Muito obrigado, Senhor, que o teu amor nos ampare, nos guarde, nos proteja hoje e para todos, Senhor. Que assim seja.